amor que um pai e uma mãe dá para seu filho é geralmente o mais verdadeiro e sincero do mundo. Muitos podem não acreditar estarem preparados para serem mães ou pais de uma criança, mas a partir do momento em que ela está no mundo e você olha para ela pela primeira vez, tudo muda de figura e você se sente totalmente responsável por aquele pequeno ser que acabou de chegar. Porém, infelizmente, essa não é a sensação que todos sentem. Na história emocionante de hoje, vocês vão conhecer os pais de uma jovem menina chamada Isabela, e a situação deles foi bem diferente da esperada. Os pais da recém-nascida sempre foram dedicados aos estudos, almejando uma carreira acadêmica de sucesso desde quando eram crianças. Se conheceram na faculdade e se encontraram um no outro. Ele gostava tanto de estudar quanto ela, e ela gostava tanto de trabalhar quanto ele. Os dois jovens adultos foram construindo um belo futuro, cheio de esperanças, sonhos, viagens e principalmente trabalho. Eles sonhavam em morar fora do país e a profissão que eles escolheram permitia isso. Viajar o mundo a trabalho e juntos eram o maior dos objetivos. Entretanto, antes mesmo de terminar a faculdade e conseguir dar início ao brilhante e planejado futuro, a mulher descobriu que estava grávida. Foi um total desespero. Brigas começaram a surgir no que antes era um relacionamento perfeito, e o casal até cogitou entregar o bebê para adoção logo que nascesse. Pensaram até em vender o próprio filho para um casal de amigos que não conseguiam ter filhos e tinham bastante dinheiro. Por serem apenas estudantes com sonhos, eles fechavam sempre as contas do mês com grande esforço, às vezes tendo que arrumar até um segundo emprego para não passar sufoco. Meses foram se passando e, ainda indecisos e sem saber o que fazer com o bebê que estava a caminho, resolveram contar à família sobre a situação, já que sabiam que não iriam conseguir mais esconder a barriga por muito tempo. E em um grande jantar promovido pelos pais da jovem mulher grávida, eles anunciam o mais novo membro da família que estava por vir. E apesar do choque dos mais novos avós, eles gostaram da ideia. Sempre quiseram ter um neto ou uma neta, mas não esperavam que fosse acontecer tão cedo. Todos conversaram e os pais de primeira viagem explicaram a situação deles e a indecisão sobre o que fazer com o ainda feto que a jovem carregava. Os avós da jovem ofereceram então uma proposta. Temendo perder seu futuro neto ou neta para adoção, ou até mesmo um aborto, eles propuseram a criar o bebê até que os pais terminassem a faculdade e se estabilizassem em algum emprego. Eles acharam perfeita a ideia e aceitaram alegremente a situação. Então o bebê nasceu e virou a linda menina Isabela, que não conviveu muito com seus pais durante seus primeiros anos de vida e foi morar logo com seus avós e com eles só após os 5 anos de idade. Ela era uma garotinha alegre e vivia muito feliz, sempre com um sorriso no rosto. Não entendia muito bem o porquê de não morar com seus pais antes, mas sabia que eles trabalhavam muito, baseado no que os avós falavam. Porém, a jovem Isabela estranhou as primeiras semanas morando com seus pais. Ela não recebia tanta atenção como queria, também passou a brincar menos e se sentir mais deprimida sozinha. Numa manhã de sol, a menina olhou pela janela de seu quarto e viu que estava um lindo clima perfeito para brincar no quintal, igualzinho quando fazia com seus avós. Foi então correndo para o quarto de seus pais para acordá-los e chamá-los para brincar ao ar livre. Porém, ela não foi recebida da maneira com a qual gostaria. Não posso agora, Isabela. Sua mãe e eu temos muito trabalho a fazer hoje. Iremos outro dia com você, disse o pai da garotinha, que removeu o sorriso que estava no rosto no exato momento que ouviu isso. E voltou a dormir no seu quarto.
Ambos os pais estavam ainda muito ligados aos trabalhos e sempre falavam que não tinham tempo. Até arrumaram uma babá que passava mais tempo com a garota do que os próprios pais. 3 anos se passaram e a situação começou a mudar. Tanto o pai quanto a mãe de Isabela estavam estabilizados no trabalho e em uma situação mais confortável. E a menina Isabela percebeu isso. Eles começaram a dar o mínimo de atenção que ela merecia e isso já foi o suficiente para Isabela, que ficou extremamente alegre ao ver seus pais passando mais tempo com ela. Entretanto, tudo isso estava prestes a mudar. Os pais de Isabela estavam felizes e começaram a bolar novos planos, e entre eles, o de engravidar novamente. Claro que a garotinha de já 8 anos ficou feliz e empolgada para ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Porém, ela pensava que com mais alguém morando na casa, teria sempre alguém para brincar com ela. E assim aconteceu. Eles conseguiram engravidar logo e dessa vez era uma gravidez desejada. Os meses se passaram e o bebê nasceu. Era uma outra menina e a Isabela não poderia ficar mais alegre, mas ela percebeu algo diferente logo quando voltaram do hospital para casa. Os pais prestavam muita atenção na bebê, que deram o nome de Camila. E claro que isso não era um problema para Isabela, mas eles ficavam tão focados na recém-nascida que nem notavam a presença da garotinha Isabela. Era como se ela não existisse e não estivesse por ali. E dessa vez não tinha mais seus avós para ficar com ela ou brincar. Eles haviam falecido cerca de 1 ano antes da bebê Camila nascer, o que deixava Isabela ainda mais sozinha. E no aniversário de 15 anos da jovem Isabela, que havia crescido e se tornado uma aluna exemplar no colégio, ela pediu um lindo vestido vermelho que tinha detalhes rosa e que ela sonhou em usar no seu aniversário. Mas, como sempre, ouviu uma resposta dura do pai. Você tem que parar de pedir as coisas, está crescendo e se tornando uma mulher mimada, Isabela. Porém, Isabela nunca foi assim. Ela sempre respeitou muito seus pais, mesmo que eles não a respeitassem de volta. E só pedia coisas que realmente queria ou precisava, coisa que raramente acontecia. De maneira bem relutante, os pais deram o dinheiro para Isabela ir comprar o tal vestido e não foram nem com ela até a loja. No dia de seu aniversário, ela percebeu que sua irmã usava um vestido caríssimo que ela havia visto numa loja algumas semanas atrás. O valor do vestido de Camila, irmã mais nova de Isa, era quase o dobro do valor do vestido dela. Ela não perguntou aos pais sobre isso, mas quando sua festa de aniversário acabou, ela chorou a caminho de casa e sua ficha começou a cair. Ela sempre seria indesejada e menos amada, não importa o que ela fizesse. Isabela estava quase se formando no 2º grau e era a primeira da turma. Sempre teve notas mais altas e era uma das mais dedicadas do colégio. Ela sempre foi exemplar, mas isso aumentou ainda mais conforme Isabela se mudou para morar com seus pais. Já que eles não queriam brincar, não davam atenção para ela e desde que sua irmã chegou, praticamente esqueceram que ela existia, ela então usou esse tempo livre e toda a frustração para continuar focada em seus estudos. Claro que os pais nunca reconheceram isso como um mérito dela e nem a parabenizaram. Porém, isso não fez com que a jovem deixasse de amá-los. Ela ainda sonhava que eles iriam um dia se orgulhar dela. E enquanto isso, sua irmã Camila era totalmente o contrário. Elas estudaram juntas no mesmo colégio e sempre via sua irmã caçula aprontando e levando bronca de professores e diretores. E claro, de algum jeito, a culpa sempre acabava caindo para Isabela, que não tentava mais questionar ou provar sua inocência, apenas aceitava levar a bronca por coisas que ela nem havia cometido, o que piorou o relacionamento das irmãs. Camila tinha uma das piores notas do colégio e já tinha sido suspensa inúmeras vezes, porém seus pais sempre amenizavam a situação e nunca deram algum esporro ou brigaram com a caçula. Pelo contrário, a presenteavam e falavam que estava tudo bem e que ela um dia iria se encontrar em algum momento, fazendo com que a arrogância da jovem menina fosse cultivada desde cedo.
Finalmente, Isa se formou e recebeu uma bolsa de 100% da melhor universidade do país. A jovem mulher já estava colhendo os frutos que plantou e não poderia estar mais feliz por suas conquistas. Porém, a faculdade ficava do outro lado do país e ela não poderia pagar um apartamento ou casa por lá e pediu ajuda para os pais, que mais uma vez negaram e falaram que se ela quisesse estudar fora da cidade, deveria se bancar, já que era uma mulher crescida e deveria ter sua independência. Isabela estava triste, mas não surpresa. Já esperava que essa seria a reação de seus pais, então já havia tomado a frente e conseguido um emprego na cidade para a qual iria se mudar. A jovem recolheu suas coisas e se mudou em uma semana. Seus pais não a ajudaram em nada com a mudança e disseram que, novamente, estavam muito ocupados com o trabalho. Mas não mais passavam sufoco para pagar as contas, mas sim o contrário. Tinham aberto empresas e os negócios estavam melhor do que nunca, o que custava muito tempo para administrar tudo. E morando distante de seus pais, Isa não recebia ligações e percebeu que sua relação com eles já era ruim morando na mesma casa. Agora que ela estava em outra cidade, seria ainda pior. Ela telefonava toda semana para casa, mesmo que seus pais não atendessem com frequência. Ela deixava recado na caixa postal dizendo que os amava muito e contava como era sua nova etapa da vida, que estava trabalhando para sustentar o apartamento que rachava com 3 colegas que conheceu na faculdade, mas que estava feliz. Os anos se passaram e a irmã caçula se formou no 2º grau com um atraso de 1 ano, pois acabou não obtendo nota suficiente para passar de ano, tendo que refazê-lo. Os pais pagavam aulas particulares semanalmente de quase todas as matérias para a menina conseguir entrar em uma universidade pública ou até mesmo conseguir alguma bolsa, mas nunca realizou isso. Ela sempre odiou a escola, odiou estudar, ficando muito rebelde durante os últimos anos do colégio e parando até na delegacia algumas vezes. E isso não fez com que os pais dela deixassem de mimá-la e dar 100% de atenção à jovem, apesar de estarem atolados com o trabalho. Isa acompanhou tudo isso de longe e ficou triste, até mesmo arrependida de não estar com a irmã durante esses períodos conturbados. Sentia como se fosse culpa dela. Ela tentava não pensar muito nisso, já que estava quase se formando na faculdade e muito perto de conseguir o emprego dos sonhos. Mas era inevitável, a cabeça e o coração de Isa estavam sempre com a família. E em um dia chuvoso, Isabela estava em casa com seu namorado, que sua família sempre inventava desculpas para não conhecer, quando recebeu uma inesperada ligação. Ela olhou a tela do celular e ficou desacreditada. Era sua mãe, estava ligando. A mulher ficou em uma grande felicidade, quase chorando de emoção. Será que eles querem tentar compensar e finalmente vamos ser uma família mais unida? Questionou Isa para seu namorado. Ela então pegou logo o celular com suas mãos trêmulas e atendeu a ligação. A mãe perguntava como a menina estava e se estaria ocupada naquele momento, porque precisava lhe falar. Isa então começa a contar de sua vida e logo depois a mãe a interrompe e começa a contar a dela, falando que seu pai e ela fecharam 5 das 6 empresas que tinham. Haviam vendido também os carros e estavam quase falindo. Isso tudo gerou um enorme desespero na mente de Isabela, que logo perguntou o que poderia fazer para ajudar, se demonstrando prestativa e atenciosa. A mãe então perguntou se a filha poderia fazer um depósito mensalmente para eles até que a empresa se estabilizasse novamente, o que a mãe disse que não demoraria muito tempo. Isabela concordou e disse que faria e ficou chocada ao ouvir as palavras que sua mãe disse logo em seguida. Obrigada, filha. Te amamos muito e estamos confiando em você. A jovem mulher se despediu em um estado de choque e desligou o celular. Nunca tinha ouvido palavras tão bonitas e de apoio de seus pais. Estava esperançosa de que isso poderia ser algo que iria aproximá-los e transformar a relação da família. Abraçou fortemente seu namorado e pegou o carro para ir ao banco e depositar o dinheiro.
e em seguida mandou uma mensagem para a mãe perguntando se o dinheiro já havia caído na conta deles, mas a mãe não respondeu. No mês seguinte, recebeu uma mensagem falando para depositar um valor maior do que o de antes. Isabela não se preocupou muito. Ela já tinha uma situação confortável de vida por conta de seu esforço no trabalho, mas tinha gastado boa parte de suas economias com o primeiro depósito para os pais. Estava tão feliz de receber mensagens e ligações mensalmente de seus pais que apenas depositou o dinheiro sem questionar. Seu namorado, que sabia da relação problemática da família com a menina, achou estranho a procura da família depois de tanto tempo e logo agora no momento em que precisavam. Ele cuidou da Isabela durante seu tempo de faculdade e percebeu que ela era uma jovem que não havia recebido muito amor quando crescia. Ela ficava tão alegre e surpresa quando recebia um gesto de carinho simples, como uma vez em que ele levou flores para agradá-la, que foi fácil notar que Isabela não estava tão acostumada com isso. O namorado de Isabela então criou um perfil falso em uma rede social para tentar virar amigo da irmã caçula de Isabela, Camila, e ter acesso às fotos que ela postava. A jovem nunca havia adicionado a irmã mais velha, mesmo que Isabela tivesse pedido mais de uma vez, mas não se importou em adicionar um completo estranho, que era na verdade seu futuro cunhado. O jovem rapaz olhou e ficou perplexo. Chamou sua namorada para ver porque sabia que se ele falasse, ela não acreditaria. Haviam várias fotos postadas depois que a mulher transferiu o dinheiro. Eram fotos em hotéis de luxo e posando com carros que sua mãe disse que teria vendido. Sua irmã caçula estava estudando em uma das universidades mais caras do país e fazia constantes viagens para a Europa. Os pais, na verdade, estavam somente tirando proveito de Isabela, que, indignada, resolveu parar de fazer os depósitos mensais. O pai, então, resolveu ligar para sua filha e questionar o porquê de não ter recebido dinheiro. Isa explicou o que viu e falou que não mandaria mais, o que gerou uma enorme revolta em seu pai. Você é uma menina ingrata, Isabela. Te demos tudo o que você queria e é assim que você nos retribui? Criamos você durante anos, com certeza seus avós agora estão decepcionados com você. A jovem mulher desligou o celular, não respondendo nada para seus pais. A verdade é que os pais de Isabela estavam realmente entrando em falência, mas não por conta de seus negócios que iam mal, mas por conta de Camila, que gastava todo o dinheiro deles com extravagâncias e viagens. Isabela ficou triste por não mais ajudar seus pais e passou dias chorando. Precisou fazer até um tratamento com um psicólogo para aceitar que nada daquilo era sua culpa, e sim deles. Seu namorado a apoiou muito e prometeu que um dia teriam um bebê e o criariam com todo amor, o que deixou Isabela mais tranquila e em paz consigo mesma. Seus pais entraram em uma falência alguns meses depois, tendo que de fato cortar todos os benefícios que davam à filha caçula, e isso a deixou revoltada. Camila, que nunca se formou na caríssima faculdade que estudava, resolveu pegar o resto do dinheiro que sobrou e fugir para Londres, onde casou-se com um jovem rico e nunca mais voltou. Os pais dela tentam reconstruir a empresa até hoje, mas com inúmeras tentativas mal-sucedidas. Tiveram também que vender a casa e hoje moram em um apartamento alugado. Nenhuma de suas filhas liga ou os ajuda. A verdade é que tudo isso poderia ter sido evitado se os pais tivessem dado o amor sincero e a atenção que a primeira filha merecia, a Isabela, que apesar de todas as coisas ruins, não odeia seus pais, mas convive com a dor enorme e a tristeza da maneira como tudo isso terminou. Um filho é muito mais do que uma responsabilidade. É um comprometimento. E se os pais de Isabela tivessem percebido isso antes, a história teria sido totalmente diferente. E você, gostou da história? Alguém já fez algum gesto de bondade que impactou e mudou a sua vida? Conte aqui embaixo nos comentários. Peço por favor para você deixar o seu like e aqui vou deixar para você um outro vídeo na tela final que está aparecendo e que provavelmente vai te emocionar também. Então, boas emoções e até o próximo vídeo. Te espero!